Caras telespectadoras, caros telespectadores da Rede Previdência, sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. E o seu programa Previdência hoje em 10 minutos traz várias notícias relacionadas à reforma da Previdência e aos problemas da Previdência e aos desafios da Previdência. Tá? Começando com a perspectiva, com a esperança de que as aposentadorias por invalidez, especialmente a aposentadoria por invalidez e as pensões podem ter os benefícios melhorados com a nova reforma. Eu conto isso e muito mais para você daqui a pouquinho e só vou agradecer antes aquelas pessoas que seguem o nosso canal, que ativam o sininho de todas as notificações, que curtem e que compartilham. Essas pessoas ajudam em muito o fortalecimento do nosso projeto, E a você que não está inscrito, o convite a se inscrever e ativar o sininho. Bom, vamos lá. Primeira notícia. A equipe de transição do governo Lula cogita mudanças na Previdência, né? Nós tivemos uma emenda 103 que foi muito brusca, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela, né? Mas o presidente eleito Lula já tinha declarado algumas vezes que considerava essa regra muito rigorosa e prometendo revisão de vários aspectos. A coisa está ganhando corpo. A coisa está ganhando corpo. E pelos informes que eu tenho, né, a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez é o que deve sofrer grandes mudanças. Em relação à pensão por morte, a expectativa, o que se discute na equipe de transição, é que a cota, que atualmente é de 50%, é o seguinte: na pensão por morte você tem já 50% e mais 10% por dependente, né? Então, se, por exemplo, tem 50% e um dependente, 60%. Se tem dois dependentes, 70%. E por aí segue até o limite de 100%. A previsão é que esse percentual suba para 70% a 80%. As simulações ainda estão sendo feitas, as análises ainda estão sendo feitas. Em relação à aposentadoria por invalidez, que realmente teve um corte muito grande com a emenda 103, né, a previsão, a tentativa, o esforço é que ela volte a ser integral. É um passo muito, muito importante. Bom, ainda sobre o tema da reforma da Previdência, não desta, mas a de 2019, a emenda 103, né, o site Valor Brasil divulgou que houve um crescimento da idade média dos aposentados. Se antes o aposentado tinha 58 anos, eu estou arredondando aqui, ele agora tem quase 61 anos. O que é que isso, né? Isso é um dado do próprio Ministério. O Valor ressalta que é um dado do próprio Ministério do Trabalho e Previdência, tá? O que é que está por trás dessa informação? Por que é que a média etária dos aposentados aumentou? Por um motivo muito simples, tá? Porque as pessoas não estão conseguindo se aposentar. A dificuldade para as pessoas mais novas se aposentar está muito alta por conta da emenda 103. E isso está fazendo a média se elevar. E olha que a média da expectativa de vida do brasileiro caiu com a Covid. Né? A Covid matou muitas pessoas mais idosas e isso fez a média da expectativa de vida cair. E mesmo assim, a média etária dos aposentados subiu. Ou seja, está mais difícil cumprir os requisitos para se aposentar, né? Se a pessoa é mais nova, digamos assim, né? Bom, então é isso aí. A média subiu de 58 para quase 61 anos de idade. O site informa que a média aumentou em 2,79, de 59 para quase 61. Né?
Então, quase 3 anos houve o aumento da média. Segundo assunto, é um assunto muito delicado. A fonte é o Tribunal de Contas da União. A fonte é o Tribunal de Contas da União. A equipe de auditoria, a auditoria não está concluída ainda, mas o TCU fez uma auditoria financeira e avaliou o seguinte: o déficit atuarial do regime geral, do regime próprio dos servidores está superestimado. O déficit dos militares, das aposentadorias dos militares, está subestimado e das pensões militares também está subestimado. Vou traduzir isso para você de uma forma simples. O que o TCU, o que o Tribunal de Contas desconfia é que quando o governo federal calculou o déficit dos servidores públicos, ele aumentou, ele errou, tá? No coisa não se discute se teve boa-fé ou não. O fato é que, no final, beneficia o discurso em favor dos militares e contra os servidores civis. Em que medida? Quando se aumenta o déficit do servidor civil, se coloca nas costas do servidor civil um peso, né? Ah, o servidor civil ganha muito, vai se aposentar, a aposentadoria dele é cara, né? O contrário está acontecendo, segundo a auditoria do TCU, né? No caso de aposentados militares e no caso de pensões militares, que o déficit foi estimado para baixo, quando deve ser muito maior, né? Vamos seguir acompanhando os desdobramentos e vamos te manter informada ou informado sobre isso. E para terminar a nossa notícia, ainda sobre o TCU autorizou a abertura de crédito extraordinário para cobrir os gastos da Previdência. O que é isso? O Ministério, a Casa Civil, aliás, perguntou ao TCU, né, fez uma consulta. As consultas têm que ser em tese, nunca podem ser. Eu posso fazer isso, né? As pessoas que lidam com o Tribunal de Contas sabem desse detalhe. O Tribunal de Contas não responde consulta em caso concreto, mas em tese sim. Mas o fato é que essa discussão em tese, né, tem um efeito concreto de 13,6 bilhões. E o Tribunal de Contas disse sim, nessa hipótese aqui você pode usar esses valores. Isso quer dizer que 13,6 bilhões devem ser liberados e o que deve garantir com segurança o pagamento das aposentadorias e das pensões nos regimes próprios, perdão, no INSS. Bom, essas são as notícias dessa sua sexta-feira. Quero fazer um convite a você que neste final de semana, todo final de semana, sábado é dia de estudar. Você vai aprender muita coisa. A gente pega aí um programa que tem 1 hora de duração com muito conteúdo, com muita informação. Meu convite, estude Previdência, você ganha muito profissionalmente, tá? Então, nesse final de semana, além de reeditar os vídeos da semana que mais tiveram público, nós também dedicamos a alguns horários para que você possa estudar e aprender muita coisa. Um bom final de semana e um forte abraço.